E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rui Monteiro, começando mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. E o vídeo de hoje, vocês já estão vendo aí na tela do que se trata, né? São campanhas frustrantes de atuais campeões brasileiros. O tema desse vídeo é o seguinte: são 11 vezes em que o atual campeão brasileiro fez uma campanha decepcionante. Então o time ganha num ano e no outro ele decepciona. Antes da gente ir para o tema do vídeo, muito obrigado pela presença por aqui. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que goste não só do vídeo de hoje, mas do conteúdo que a gente está sempre trazendo por aqui. Né? Já vou pedindo logo para você deixar o like aí no vídeo, com certeza você não vai se arrepender. E eu venho dizendo que se você caiu aqui é porque gosta de futebol, então provavelmente também vai curtir o nosso conteúdo. Então pode deixar o like, pode se inscrever, aciona o sininho, porque tudo isso é muito importante para a gente que está começando a produzir conteúdo por aqui. E é se inscrevendo no canal e acionando o sininho que o YouTube vai notificá-lo quando sair material novo aqui no canal Rankings do Futebol Brasileiro. Pessoal, por que eu estou fazendo esse vídeo? Né? Muita gente esperava que nessa altura do Campeonato Brasileiro de 2020, nós estamos indo aí para a 13ª rodada, o Flamengo fosse o principal favorito. Ainda é apontado como o principal favorito por muitos analistas. Né? Eu mesmo considero que o Flamengo ainda é o principal analista, mas muita gente, né, esperava que ele fosse ter um início de campeonato melhor do que está tendo. Não dá para cravar que vai ser um campeonato decepcionante do Flamengo, ainda tem muita coisa pela frente. Ele pode, inclusive, ser campeão ainda com sobras, né? Nada impede disso. É um time que a gente já viu o potencial ano passado e, teoricamente, até melhorou, né? Porque saíram poucos jogadores e ainda vieram bons reforços. Mas me deu essa deixa para fazer esse vídeo aqui, que é justamente sobre isso, né? Que eu já disse que o time ganha um campeonato no ano e no outro mantém mais ou menos o mesmo time e cai pelas tabelas, faz uma campanha frustrante, né? Decepciona o seu torcedor, e fica muito mais próximo da zona de rebaixamento, vamos dizer assim. A gente vai ver que nem sempre houve rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas ele fica mais próximo das últimas posições do que das primeiras. Por que é interessante esse vídeo? Porque geralmente, pessoal, a chance de um time que foi campeão no ano seguinte ele continuar bem colocado nas primeiras posições, estatisticamente, é bem maior do que ele ficar perto das últimas colocações. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 52 campeonatos brasileiros, o atual campeão ficou entre os 3 primeiros colocados em 16 oportunidades, ou seja, quase um quarto. E entre os 6 primeiros colocados em 25 oportunidades, ou seja, quase a metade. Né? Então, praticamente, o primeiro colocado, ele já começa, o campeão já começa o campeonato seguinte com uma grande chance de ficar entre os primeiros colocados, mas não é o que aconteceu com essas 11 equipes que a gente vai ver aqui hoje, né? 11 equipes de 9 clubes diferentes. Então vamos já começar essa viagem sem mais delongas, e nós começamos aí com o ano de 1971. O Fluminense era o atual campeão, ele ganhou a última edição do Roberto Gomes Pedrosa. O Fluminense, que tinha jogadores importantes naquela campanha de 1970, foi treinado pelo preparador físico Paulo Amaral, começando sua carreira como técnico, né? Foi o principal título do Paulo Amaral como técnico, que foi preparador físico da Seleção Brasileira em 58, em 62. Pegou um time que foi montado ali pelo Tele Santana, que saiu em 1970 para treinar o Atlético Mineiro. Time forte, um time que tinha 2 campeões mundiais, né? Recém-tricampeões mundiais com a seleção brasileira. Teve Félix, é um deles, Marco Antônio, lateral esquerdo é outro. O ponta esquerda Lula, jogador histórico do Fluminense. Zagueiro, ótimo zagueiro Denilson, que também foi capitão daquela campanha. O atacante Mickey, que entrou no final do campeonato e era reserva, mas acabou fazendo muitos gols no final. Por que eu estou falando desses nomes? São destaques de 70 que continuaram em 71, né? Então manteve a base daquele time campeão de 70, e mesmo assim ele fez essa campanha frustrante aí que vocês estão vendo na tela, né? Com apenas 5 vitórias em 19 jogos, 42% de aproveitamento, ficou em 16º colocado no campeonato que tinha 20 times.
né? Não classificou nem para a segunda fase classificava 12 para a segunda fase, e o Fluminense acabou ficando de fora, né? Outro time que decepcionou também, era um atual campeão e decepcionou no ano seguinte, foi o Coritiba em 1986. Vocês estão vendo aí a pior campanha de todos os times que a gente vai ver aqui agora. Teve até um time aí que vai aparecer com aproveitamento um pouco inferior a 25%, mas já é da época que a vitória valia 3 pontos, né? Então, se o Coritiba fosse dessa época que a vitória valia 3 pontos, ele teria tido um aproveitamento aí de apenas 20%. Como a vitória valia 2 pontos e o empate valia 1, o aproveitamento do Coritiba nesse ano foi de 25%. Ganhou só um jogo em 10, né? A primeira fase, que era grupos de 11 times. O Coritiba acabou ficando aí na décima... acabou ficando aí com apenas uma vitória em 10 jogos, né? Um aproveitamento de apenas 25%. Foi o 44º colocado de 48 times. É aquele time histórico do Coritiba que ganhou o Campeonato Brasileiro de 85. Ele estava todo aí de novo em 86, então foi frustrante por causa disso, né? O goleiro Rafael, que ganhou a Bola de Prata em 85. Lateral esquerdo Dida, que fez um ótimo campeonato em 85. Lela, é importante ponta direita aí desse Coritiba. Marildo, que depois ainda jogaria muitos anos pelo Coritiba. Almir, que já tinha sido campeão paulista com São Paulo lá no início da década de 80, né? Esse time que foi treinado pelo Enio Andrade. Então foi muito decepcionante para a torcida do Coritiba. Aí agora nós estamos vendo o Bahia de 1989. Bahia ganhou o Campeonato Brasileiro de 1988 em cima do Internacional. Bahia do ataque que entrou para a história, né? Com Charles, com Bobô, né? Com Zé Carlos, ponta direita, muito ofensivo, camisa 10, treinado pelo Evaristo de Macedo. Bobô ganhou bola de prata. Paulo Rodrigues, um meio-campo ali, um volante bem ofensivo, que defendia e atacava bem, né? Fazia bons passes ali, também ganhou bola de prata. Zagueiro Pereira, goleiro Ronaldo, que fez ótima campanha em 88. Então é um grande time que em 89 vai fazer essa campanha aí bem aquém, né? De um atual campeão brasileiro com apenas 4 vitórias em 18 jogos, né? 42% de aproveitamentos apenas. Foi 18º colocado no campeonato com 22 clubes. Agora vocês estão vendo que no ano, nesse campeonato que o Bahia era o campeão e foi muito mal, quem ganhou foi o Vasco, né, em 89. Em 89 o Vasco ganhou o campeonato, tinha vários jogadores ali na seleção brasileira. Em 90 ele faz um campeonato horroroso, né? Vocês estão vendo aí, até eu deixei aí em amarelo os empates. Foi um campeonato que teve 19 jogos ali para o Vasco empatou 12, acabou tirando a chance do Vasco seguir no campeonato, essa grande quantidade de empates aí. É um time que fazia pouco gol, tomava pouco gol, né? Teve 47% de aproveitamento, muito graças ainda ao empate valer a metade da vitória, né? Porque se fosse na época que a vitória vale 3 pontos, esse aproveitamento seria menor. É o Vasco aí que em 1990 ainda tinha vários jogadores que se destacaram no título de 89, né? O Mazinho, lateral esquerdo, e o Bismarck, meio campo, era a camisa 10 desse Vasco. Os dois ganharam bola de prata em 89, estavam nesse time. O Tita, que estava no time de 89, estava nesse time. Bebeto, ainda ali um pouco mais próximo do início da carreira ainda, né? Ainda despontando. Estava nesse time em 89 e estava em 90. Sorata, atacante, estava em 89 e estava em 90. Né? Então, um time aí que tinha grandes jogadores e acabou despencando aí na tabela em 1990. Agora nós estamos vendo o Botafogo. O Botafogo que ganhou o título em 95 e em 96 fez essa campanha aí bem irregular, né? Com apenas 7 vitórias em 23 jogos, 41% de aproveitamento. Ficou em 17º num campeonato que tinha 24 times. Então ficou ali mais próximo da zona de rebaixamento nesse campeonato que acabou não tendo rebaixados, né? Por causa de problemas na justiça desportiva. Né? Mas fato é que o Botafogo, que foi campeão em 95, ele estava quase todo aí em 96 ainda. É o Wagner, grande goleiro, que foi bola de prata em 95. Donizete, atacante, bola de prata em 95. Túlio, artilheiro e bola de prata em 95. Tava todo mundo aí,
né? Sorato, que eu falei que estava nesse Vasco aqui, que foi campeão e fez uma campanha pelo Vasco, a mesma coisa se repete com ele no Botafogo, né? Foi campeão em 95 e fez uma campanha decepcionante em 96. A dupla de zaga de 95, campeã, permanece no Botafogo para 96, Wilson Gotardo e Gonçalves. Esse time ainda tinha um Beto, né? Então todos esses jogadores importantes, aí, campeões brasileiros, acabaram não dando conta de repetir boa campanha em 1996. Em 1997, o Grêmio então ganhou em 96 e em 97 essa campanha aí, muito prejudicado também pela quantidade de empates, nós estamos vendo aí 10 empates, né, em 25 jogos, acabou fazendo 41% de aproveitamento apenas, ficou em 14º num campeonato com 26 times, né, aí a pontuação já valia 3 pontos a vitória, então 41% é mais próximo do rebaixamento do que ali de classificar. Nessa época ainda era um campeonato que classificava, tinha fases, né? Não era pontos corridos ainda. Então o Grêmio que ganhou o Campeonato Brasileiro em 96 e que vai ganhar a Copa do Brasil em 97, esse Grêmio aí é basicamente o mesmo de um ano para outro. Né? Manteve o Danley, manteve a dupla de zaga com a Adilson e com o Rivarola, manteve os dois laterais Arce e Roger Machado, manteve os dois volantes Dinho e Carlos Miguel, manteve o Paulo Nunes, né? Adilson Batista e Paulo Nunes foram bola de prata, Luiz Carlos Goiano, volante também, era um time com 3 volantes, também foi bola de prata. Então era um timão que ganhou o Campeonato Brasileiro em 1996, ganhou a Copa do Brasil em 97, mas decepcionou bastante no Brasileirão de 1997, né, que foi vencido pelo Vasco. Aí nós estamos vendo agora o Corinthians de 2000. O Corinthians de 2000, em aproveitamento, é o pior aproveitamento de todos esses times que a gente está vendo aqui. Né? Porque a vitória valia 3 pontos e conseguiu apenas 22%. Então foi uma campanha horrorosa do Corinthians, né? Que ele perdeu 16 dos 24 jogos que fez. Foi uma coisa assim absurda, né? Foi muito feio, porque era um Corinthians que vinha de 2 campeonatos brasileiros seguidos, 98 e 99, e campeão mundial em janeiro. Lembra daquele Mundial da FIFA, o primeiro com mais times? Tinha 8 times, teve o Vasco também, teve o Corinthians, teve o Manchester, teve o Real Madrid. Esse Mundial aí o Corinthians ganhou no início do ano, e no final do ano acabou o campeonato que tinha 25 times, né? Que foi a Copa João Velange, porque não foi organizado pela CBF, foi organizado pelo Clube dos 13. Tinha 25 times, o Corinthians terminou em 24º. Foi uma campanha muito decepcionante, né? E a base do time do ano anterior estava toda aí, em 2000 também. Então tinha o Dida ainda, tinha o Rincon, tinha o Marcelinho Carioca, tinha o Adilson Batista ainda na zaga, tinha o Ricardinho, tinha o Luizão no ataque, tinha o Kleber lateral esquerdo, que ainda estava voando nessa época. Né? Então tava o time todo aí, o time que era comandado pelo Oswaldo de Oliveira ainda, né? Que foi o campeão brasileiro de 99 e o campeão mundial no início do ano 2000. Os Corinthians decepcionou muito, a pior campanha aí da história do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Chega a ser pior do que quando rebaixou, porque lembrando só, esse campeonato não teve rebaixamento, né? Foi isso que livrou a cara do Corinthians aí no ano 2000. Em 2004, o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro está aqui, além do baixo aproveitamento, é aquela base do Cruzeiro super campeão em 2003. Né? Então o Cruzeirense esperava que, no mínimo, fosse fazer uma campanha boa em 2004, né? Porque era aquele time ainda com Gomes que fez um grande campeonato em 2003, Maurinho foi bola de prata em 2003, Maldonado, Alex, né? Bola de ouro em 2003. Então a base de 2003 estava toda em 2004 ainda, com Cris, com Edu Dracena formando a dupla de zaga, os dois estavam em 2003 e vão estar em 2004, né? Leandro na lateral esquerda, né? Comandado, aí o título em 2003 foi comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, né? Então manteve a base desse time, ainda chegou aí Rivaldo, ainda chegou aí Guilherme, né, que era atacante do Atlético há pouco tempo antes disso, né? Mas em 46 jogos o Cruzeiro perdeu quase a metade, 22 partidas de 46. Então é uma campanha horrorosa do Cruzeiro aí, tomou mais de 80 gols, vocês estão vendo na tela. Foi o 13º colocado num campeonato com 24 clubes, ficou bem próximo da zona de rebaixamento. A zona de rebaixamento caía ali os dois últimos, né? Mas ficou questão de pontos ali. 1, 2 vitórias que o Cruzeiro não tivesse nesse campeonato, ele teria sido rebaixado.
Outro time aí que era o atual campeão brasileiro e acabou decepcionando foi o Flamengo, que ganhou em 2009, né? E ele vai fazer uma campanha bem fraca em 2010. Nesse Flamengo aí de 2009, que tinha o Bruno mesmo, né? O assassino, né? Da Elisa Samúdio. Ele estava no gol, ele ficou nesse até o início desse Campeonato Brasileiro de 2010. Ainda era o Bruno. Manteve a zaga de 2009 com Ronaldo Angelim, com o Álvaro. Manteve Léo Moura na lateral direita. Juan na lateral esquerda. Tava todo mundo de 2009, tava em 2010 ainda. Maldonado na volância. Kleberson, ele mesmo, pentacampeão com a seleção brasileira, estava nesse time também. Petkovic, que ganhou bola de prata em 2009 e vai estar nesse time de 2010. Adriano, que foi artilheiro em 2009, vai estar nesse time de 2010. Então, o time manteve praticamente a base, né? E vocês estão vendo aí, em 38 jogos, empatou 17. Eu até coloquei aí em amarelo, porque é o destaque dessa campanha, a grande quantidade de empates, né? Apenas 39% de aproveitamento, foi 14º aí numa competição que tinha 20 times, né? Então ficou ali bem próximo das últimas posições. O penúltimo time que eu trouxe para vocês aqui hoje, que foi campeão brasileiro no ano e fez uma campanha desastrosa no outro, foi o Fluminense em 2013. O Fluminense que foi campeão brasileiro era o Fluminense da Unimed, né? Com Fred, com Conca, com Thiago Neves, todos esses jogadores que ainda estavam no Fluminense de um ano para outro, né? Estavam no título de 2012 e estavam nessa campanha desastrosa de 2013. Lembrando que o título de 2012 foi com Abel Braga, né? Ainda tinha o Jean, volante, que depois foi fazer carreira no Palmeiras. Edinho, volante. Carlinhos na lateral esquerda, que ganhou bola de prata. Assim como o Cavalieri ganhou bola de prata em 2012. O Fred, que eu já disse aqui, ganhou bola de prata em 2012. Tio Gum na zaga com o Leandro Eusébio. Então, todos esses jogadores que eu citei aqui estavam na campanha campeã em 2012 e estavam nessa campanha desastrosa. Então, olha só, pessoal. Uma curiosidade. Todos esses times que eu estou trazendo aqui, e o último que eu vou trazer daqui a pouco, que foi o campeão de 2017, fez uma péssima campanha em 2018, também entra nisso. Todos esses times manteram a base para o ano seguinte. Então foram super campeões, esquadrões que jogaram bem, conquistaram título, mas no ano seguinte fracassaram estrondosamente, né? O Fluminense aqui ficou em 15º nesse campeonato, lembrando que desde 2006 o campeonato com 20 times, né? E só se livrou do rebaixamento por causa do caso Everton, né? Que no campo o Fluminense teria sido rebaixado. Mas aí houve aquela judicialização ali no final do campeonato, o Fluminense acabou escapando. E o último time que eu trouxe para vocês aqui é o Corinthians de 2018. Corinthians que foi campeão pela 7ª vez do Campeonato Brasileiro em 2017, né, com o técnico Carille, e em 2018 fez essa campanha horrorosa que vocês estão vendo aí na tela, com 16 derrotas, né, 16 derrotas em 38 jogos, 39% apenas de aproveitamento, foi o 13º colocado nesse campeonato, né, e é o Corinthians super campeão, né, o Corinthians com Cássio, Corinthians com Fagner, que foi bola de ouro, não, perdão, bola de prata em 2017, né? Corinthians com Balbuena, que seguiu para esse time em 2018. Cássio Fagner também estava no título e estava na campanha desastrosa de 2018. Né? Pedro Henrique estava nas duas campanhas, zagueiro, terceiro zagueiro, vamos dizer assim, desse Corinthians, né? Porque o Pablo estava em 2017, acabou saindo, assim como o Jô, atacante também, artilheiro do campeonato, bola de prata também, acabou saindo. Então esse Corinthians aí foi um que mudou um pouco mais, mas mesmo assim muitos jogadores permaneceram. Rodriguinho, meio campo, que jogou muito bem esse campeonato, permaneceu. Gabriel, volante. Jadson, meio campo. Ángel Romero, atacante. Todos esses 4 que eu citei aí, ó, Rodriguinho, Gabriel, Jadson, Romero, tava em 2017 e tava em 2018, né? Então é isso, pessoal. Aí nós vimos que ganhar um campeonato nem sempre significa que o time vai continuar entrosado para outro ano, mesmo mantendo a base, né? Esse ano nós estamos vendo aí o Flamengo sofreu um pouquinho nesse momento aí, né? Na volta após a pausa da pandemia, ninguém sabe qual que vai ser o futuro do Flamengo. Eu ainda acho que vai ser um grande concorrente aí no Campeonato Brasileiro, vai disputar o título lá em cima com o Atlético e com mais um ou outro time aí que ainda está meio nebuloso, que a gente não sabe, mas eu acho que o Flamengo tem grande chance. Mas lembrando, eu fiz esse vídeo por quê? Porque estatisticamente
a chance do atual campeão fazer um bom campeonato no ano seguinte é enorme. Não foi o que aconteceu nessas 11 ocasiões aqui. Espero que tenham gostado e até mais, pessoal. Ah, deixa o like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho e é nóis!